Shalom Adonai, que bom tê-lo conosco nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor, ao Rei dos Reis. Nosso coração foi preparado por meio dessas canções para nesse momento recebermos a palavra do nosso bom Deus. Diante disso eu quero convidar você a abrir comigo na nossa série expositiva no livro do Apocalipse. Hoje, o capítulo 16, nós estaremos meditando a partir do versículo 15º ao 16º. Eu quero convidar você a ler comigo, abrir a palavra do nosso bom Deus, aí onde você está, na sua casa ou talvez em algum outro lugar, que você abra a palavra do nosso bom Deus e que você possa mantê-la aberta até o final da nossa exposição, para juntos tirarmos lições fantásticas e maravilhosas para as nossas vidas. Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 15º, nos diz assim as Escrituras: Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntará no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Eu quero pensar com você nesta noite no tema Deus e a sua vinda. Eu repito para você memorizar: Deus e a sua vinda. George Whitefield, considerado o pregador, o príncipe dos pregadores, no século XVIII, ele expressou o seguinte: eu estou diariamente aguardando a vinda do Filho de Deus. Estou diariamente aguardando a vinda do Filho de Deus. Penso que há muita diferença do século XVIII para a vida de Whitefield, para a vida de muitos cristãos do século XXI. Naquilo que se refere a aguardar, viver diariamente na expectativa, na eminência da vinda de Cristo Jesus. É interessante que sobre a vinda de Cristo, as Escrituras nunca omitiram a respeito da vinda dele. Se você observar comigo o texto de João, capítulo 14, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes em mim, ele está afirmando. E ele vai dizendo: eu vou para junto do Pai e vou preparar-vos uma morada, e quando preparar, voltarei para vos levar e estardes comigo. Não só Jesus fala a respeito disso, mas quando ele ressuscita e ele caminha com os discípulos durante 40 dias, agora vai narrar o texto de Atos, capítulo 1, quando ele participou com os discípulos durante 40 dias, instruindo, orientando, mostrando, se revelando a eles, e depois Paulo vai dizer que ele apareceu a mais de 500 pessoas. E ali em Atos capítulo 1, ele se despede dos seus discípulos. E os discípulos ficam olhando Jesus sendo ascensão ou assuntos aos céus. E quando eles estão admirando a subida de Jesus aos céus, aparece a eles um anjo e diz: o que vocês estão olhando? Está lá no versículo 11 do capítulo 1 de Atos. O que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que há de voltar pela segunda vez.
Você consegue compreender, querido ouvinte, que é uma realidade nas Escrituras e deve ser uma realidade também na vida de todo aquele que ama e teve um encontro com Cristo Jesus, que nasceu, que foi regenerado? A frase de George Whitefield precisa ser uma realidade para nós. Nós precisamos viver uma vida diária, pensando, aguardando e anelando a vinda do Filho de Deus. Mas é interessante que a vinda de Jesus é algo que não agrada muito os corações. Talvez para você que me ouve, você já deve ter ouvido aquela máxima antiga que caiu em descrédito, que foi uma falácia, quando se dizia: 1000 chegará, mas 2000 não passará. Lembro-me que naquele período ansiava pelo ano 2000, mas ao mesmo tempo havia um temor, uma preocupação da vinda de Cristo, e me permita dizer assim, me parece que as pessoas se preocupavam um pouco mais como elas estavam andando, mas essa máxima, essa falácia, quando chegou o ano 2000, Cristo não voltou. Não voltando, as pessoas foram se acomodando, as pessoas foram vivendo como se não haverá um dia da segunda vinda de Cristo. Eu preciso deixar as máximas, as falácias, os ensinos errados de lado e olhar para as Escrituras, porque a respeito da segunda vinda de Cristo vai dizer o Evangelho de Mateus 24, que ninguém sabe o dia e a hora. Então não adianta as pessoas quererem trazer ou estipular uma data, um período, um mês, um ano, não, ninguém sabe, mas acontecerá sim a segunda vinda de Cristo Jesus, porque a Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3, diz que Deus não tarda a sua promessa, ainda que para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa. Não duvide, não zombe, creia na segunda vinda de Cristo Jesus. E é sobre a segunda vinda de Jesus que a parte do nosso texto lido nesta noite, do capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 16, vai tratar. No capítulo 16, a partir do versículo 11 do versículo 12 até o versículo 14, nós estudamos a respeito da sexta taça da ira de Deus, aonde foi apresentado os sinais que vão preparando o caminho a respeito da vinda de Cristo. E lembro que esses sinais, eles servem tanto para o ímpio, o gentio, serve também para o justo, o regenerado. Na verdade, os sinais, eles servem para o mundo, para todos. Ninguém poderá dizer na segunda vinda de Cristo que não estava preparado, que não sabia, que não haviam sido alertados ou informados. Os sinais estão aí. E os sinais apresentados no capítulo 16, na sexta taça, se refere à igreja. Para você que me ouve nesta noite, os sinais são alertas para despertar, para não acomodar o coração do cristão. Me permita recapitular aquilo que nós pregamos anteriormente. O primeiro sinal está no versículo 12, que fala sobre as nações que se levantam contra a igreja. Os reinos se levantam. Se no passado foi por meio de perseguições, no presente já não é a perseguição física, mas é uma perseguição intelectual, é uma perseguição contra os princípios, contra os valores do cristão, que vai deturpando os ensinos e os princípios daquilo que nós cremos na palavra de Deus. As nações se levantam. E me permita dizer que vai intensificar muito mais esse sinal
da perseguição contra a igreja. Mas se você estiver acompanhando o versículo 15, ele apresentou também um sinal para a igreja, as palavras contra a igreja. Ou seja, são palavras muito dóceis, palavras bonitas, uma oratória, um vocabulário, uma comunicação muito dócil, até mesmo tentando enganar aqueles que são do povo de Deus. É uma oratória, é uma palavra que vai tentando iludibriar a igreja com os seus ensinos, com as suas falácias e tudo de bom e belo. E a igreja precisa estar atento contra esses sinais. E novamente eu reitero dizendo que esses sinais eles vão se intensificando. E a igreja precisa estar alerta. Quando eu olho para o versículo 15, ou melhor, para o versículo 14, há um outro sinal, as potestades contra a igreja. Quando a potestade, os impérios, o dragão, Satanás, a besta e o falso profeta se levanta para iludir a igreja por meio de sinais que muitas vezes o cristão está desejoso, é uma cura, é um milagre, é uma revelação, é algo que tenta cativar, mas não parte do trono e da graça de Deus, é apenas fábulas mentirosas que provém do próprio inimigo. Lembrando que o único poderoso e soberano é Deus, mas Deus assim o permite, porque o coração do ser humano está ávido por milagres, por sinais. Olhem para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, quando diz que eles desejam o pecado, desejam os milagres, e Deus permite para confundi-los. Agora, nós entramos ainda dentro da sexta taça, mas aonde vai anunciar a respeito da vinda de Cristo Jesus. É o que o texto nos ensina nesta noite, a respeito da vinda de Cristo Jesus. E a grande pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração nesta noite é: como será a vinda de Cristo Jesus? Como se dará a segunda vinda de Cristo Jesus? Permita-me apresentar a vocês duas lições que o texto nos traz nesta noite. Como será a vinda de Cristo Jesus? O versículo 15 diz que será inesperado. Isso mesmo, a segunda vinda de Cristo será inesperado ou inesperada. Observem o versículo 15, que João está dizendo justamente isso, figuras para ilustrar aquilo que é inesperado. Ele inicia dizendo assim: eis que venho como vem o ladrão. Olha que figura que João está usando. Ele poderia usar qualquer figura para ilustrar a vinda de Cristo Jesus. Por exemplo, ele poderia dizer que a vinda de Cristo é como a queda da energia. Nós estamos aqui falando a você, você está na sua casa e de repente há uma queda, um blackout, e você perde, tudo fica na escuridão. João poderia ter usado uma figura assim, mas por que ele não usou? Porque na verdade esta figura não era comum da sua época. Talvez ele usasse uma outra figura que também não fosse comum da sua época. Mas o que era comum na época de João, antes de João e na época presente que todos nós compreendemos? O ladrão. Ainda que seja uma figura que mostra que ele vem para assaltar, roubar, usurpar aquilo que nós temos, mas é uma figura muito comum. Então ele está dizendo que a vinda de Cristo é como a vinda do ladrão. Ou seja, ele não avisa, ele não marca a hora, ele não diz que vai vir na sua casa quando você sair ao trabalho, ou quando você for ao estudo,
ou quando você estiver dormindo. Não, simplesmente ele vem sem mandar recados. Mas Jesus não. Ele usa então a figura do ladrão, dizendo: venho como vem o ladrão. Ou seja, a vinda de Cristo será inesperada. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus está dizendo que todas as palavras passarão, mas a vinda dele não, a palavra dele permanece. E aí ele vai dizendo que a sua vinda se dará como foi nos dias de Noé. Quando Noé foi chamado para construir a arca, dizendo que haveria o dilúvio, e os comentaristas dizem que durou um período de 120 dias, ou 120 anos, melhor dizendo. Aonde Jesus voltaria, ou o dilúvio chegaria, e as pessoas não deram crédito. Noé construindo e dizendo: olha, vai haver o dilúvio, e as pessoas não davam ouvidos. Vai haver o dilúvio, vai haver uma enchente, uma chuva, e as pessoas não davam ouvidos. Então Jesus está dizendo que a sua vinda é como nos dias de Noé, na construção da arca, quando as pessoas comiam, quando as pessoas bebiam, quando as pessoas casavam, se davam em casamento. Observem, você que me ouve nesta noite, que a vinda de Cristo se dará num dia normal, pela qual você e eu estamos vivendo. Talvez acordemos para ir ao trabalho e não chegaremos ao trabalho. Talvez acordaremos para ir ao estudo, para fazer uma viagem, e não se completará isso. Talvez acordemos para sepultar um ente querido, mas não se dará. Por quê? Porque Jesus veio. Mas Jesus sempre advertiu a sua igreja, advertiu o mundo a respeito da sua vinda. Você consegue compreender, você que me ouve nesta noite, que a vinda do Senhor Jesus será inesperada? Por isso, nós precisamos estar diferentes, por isso nós precisamos viver continuamente, todos os dias, como se Cristo voltasse. E o que me chama a atenção no versículo 15 que nós lemos, é que a sua vinda será inesperada. Já que é inesperada, como deve se comportar o cristão? Você que me ouve nesta noite, você que foi regenerado, você que teve um encontro com Cristo, você que anela pela vinda dele, como você deve viver, já que não sabemos o dia e a hora? O texto nos ensina, é revelado a João e é dado a nós também algumas formas, ou como devemos viver a nossa carreira cristã até a vinda de Cristo Jesus. Ele nos mostra 3 figuras para ilustrar isso. Versículo 15, depois de dizer que Jesus vem como vem o ladrão, ele diz assim: bem-aventurado. Esse bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que é contente, aquele que teve um encontro com Cristo Jesus. E essa felicidade, ela não é externa, esta felicidade, ela é interna, é da alma, é do coração. Aleluia por isso. Então ele vai nos dizer 3 formas pelas quais você e eu precisamos viver a nossa vida cristã. A primeira forma que ele diz é que precisamos ser vigilantes. É isso que o texto nos diz, precisamos ser vigilantes. Ele diz, bem-aventurado, conforme diz o texto, bem-aventurado aquele que vigia. Esta é a figura que ele está colocando. Devemos ser vigilantes, ou seja, devemos estar sempre olhando, sempre avaliando como está a nossa vida e o nosso coração. Ser vigilante é estar antenado aos sinais que acontecem. Mais um sinal de alerta. Ser vigilante é olhar para dentro do nosso coração e ver o que está dentro dele, se é a palavra que emana, que nos alimenta, que está dando a nós o fortalecimento da nossa fé.
Observem vocês que o texto diz para sermos vigilantes. Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, ele vai dizer, a partir do versículo 1 até o 3, se vocês ressuscitaram, nasceram espiritualmente, então agora pensai nas coisas do céu. Ser vigilante é isso, diariamente estar pensando no céu. O problema é que o teu coração, como o meu, muitas vezes se amarra, cria raízes nesta terra. Acordamos pensando só no trabalho, o quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou receber. Nós deveríamos ter acordado hoje pensando um dia menos para a vinda de Cristo Jesus. Mas observem vocês que ele não diz para andarmos somente vigilante, mas ele diz também, bem-aventurado aquele que vigia e aquele que guarda. Ou seja, num segundo momento nós precisamos guardar no coração, guardando no coração. É isso que ele está dizendo. Mas o que nós podemos guardar no nosso coração? Feliz aquele que guarda. Guarda o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser guardada no nosso coração, na nossa vida. Se nós não guardarmos as Escrituras, nós corremos um grande risco de nos afastarmos do caminho de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o caminho de Deus, o caminho de Cristo é um caminho estreito. É um caminho que requer de você e de mim diariamente abandono de alguma coisa. É o caminho, é a palavra de Deus que vai tirando as arestas, aquilo que não agrada o coração de Deus, aquilo que não está em conformidade com as Escrituras. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. É um período que você não está no templo, eu sei disso. Há um anseio, há um desejo no teu coração, no nosso também, mas você pode continuar guardando a palavra de Deus no seu coração, guardando ela aonde você está, no seu lar, no seu trabalho, com a sua família. De que forma, pastor? Talvez você me pergunte. Fazendo o culto doméstico com a sua família, tendo o seu período de devocional, só você e Deus, o culto doméstico, você e a sua família. Nós precisamos então guardar. Mas observem que, ainda que não esteja no texto, eu coloco aqui que num terceiro e último momento nós vivemos atento. É isso mesmo, nós vivemos atento. Ele diz, bem-aventurado aquele que vigia, aquele que guarda, e aí ele prossegue dizendo, aquele que guarda as suas vestes, para não andar nu, e não seja apresentado, o quê? A sua vergonha. Por que nós devemos estar atentos? Observem vocês que ele está falando de uma veste, para não andarmos nu e não seja apresentado a nossa vergonha. Eu preciso entender um pouquinho esta expressão veste. A palavra sempre nos ensinou que aquele que nasce novamente em Cristo, antigamente ele tinha uma roupagem toda suja, uma vestimenta enveredada pelo pecado, nojenta, que o afastava de Deus, mas agora em Cristo, ele retira aquela roupagem, ele retira aquela roupa suja e agora é dado a ele um novo vestimento, uma veste nova. E esta veste, ela é branca, porque é por meio da graça de Cristo Jesus. Paulo fala muito bem a respeito disso, quando ele diz lá também no capítulo 3 de Colossenses, quando ele diz assim, olha, deixai, despojai de tudo aquilo que é mal, do velho homem, da velha mulher, do velho jovem, da velha criança, retire tudo aquilo que é sujo, e agora revesti-vos
de Cristo Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui é que na segunda vinda de Cristo, que é inesperado, nós precisamos estar atento se a nossa vestimenta ainda está branca, se ainda ela está pura, porque o texto está dizendo para que não andes nu. Essa expressão andar nu tem a ideia não fisicamente, mas tem uma ideia espiritualmente, é a ideia de ter a Cristo ou não ter a Cristo como Salvador. Espiritualmente, aquele que não tem a Cristo está nu, sem proteção, sem vestimenta, sem o sangue do Cordeiro. Então ele diz para você que ama a Cristo, avalie a sua vida, como que você tem andado. Para você que ainda não teve o encontro com Cristo, você precisa avaliar a sua vida, se você ainda não está nu espiritualmente. Porque ele diz no finalzinho do versículo 15, e não veja a sua vergonha. Ou seja, trazer à tona a ideia do pecado. Ele está falando a respeito do pecado. Vergonha aqui tem a ver a respeito do pecado. Será no dia da vinda de Cristo, será revelado aquele pecado que tenazmente nos assediou, ou que de repente foi praticado, ou aquele que está sem Cristo, achando que o seu erro, o seu pecado, a forma mentirosa de se andar, ninguém sabe, ninguém viu e nunca saberá, mas naquele dia diz que será trazido tona. Isso me faz lembrar daquilo que está lá em Números, capítulo 3, quando o profeta, em Naum, capítulo 3, o profeta diz sobre a cidade, a cidade que seria destruída, quando ele fala a respeito de que Deus estaria mostrando a vergonha de Nínive. Nínive era uma cidade cruel, sanguinária, e Deus estava dizendo que na vinda dele, de Cristo Jesus, ele ia trazer, ele usa até uma figura que muitas vezes nós conhecemos, levantar a saia, mostrar as vergonhas, ou seja, aquilo que estava oculto, que era nojento, podre do pecado, agora é demonstrado a todos. O cristão precisa avaliar como tem andado. Você precisa estar vigilante, você precisa estar guardando e você precisa estar atento. Porque a segunda vinda de Cristo será inesperada. Você não sabe, como eu também não sei. Mas o texto nos diz ainda uma segunda lição. Como será a segunda vinda de Cristo? Será um ajuntamento. Eu vou repetir para você. Será um ajuntamento. Assim será a segunda vinda de Cristo. Será uma aglomeração. Observem que é justamente isso que João está se referindo no versículo 16, quando ele fala a respeito da vinda de Cristo. Observem então que o texto nos traz algumas lições, quando no versículo 16 ele diz assim: então os ajuntará. Os ajuntará. E a grande pergunta que nós precisamos fazer aqui nestas figuras que João está dizendo, algumas questões, pelo menos 3, que nós precisamos nos perguntar para que o texto possa nos responder. A primeira pergunta que nós precisamos fazer: quem ajuntará? É isso que o texto está dizendo, quem ajuntará? Observem vocês que o versículo 16 diz assim: então os ajuntará. Quem ajuntará? É Deus, é Jesus que vai ajuntar. Você deve lembrar que na mensagem anterior nós falamos do versículo 14, quando diz que o dragão, Satanás, as potestades estão querendo ajuntar
ajuntar os seus adeptos para o dia da batalha contra o nosso Deus. Se eu pensar que é o dragão que vai ajuntar, vai aglomerar as pessoas para a batalha, eu perco o foco e entendo que Deus não é soberano. Não, esta é uma mentira do dragão, da serpente, de Satanás. Quem ajunta, quem faz a aglomeração para o dia do juízo é Deus. É o que as Escrituras nos ensinam. É Ele que é poderoso. Se você olhar Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo 15, você vai entender justamente isso, que Jesus, ele vai ajuntar, haverá uma aglomeração. E naquele dia diz que todos serão julgados individualmente. Me permita abrir um parênteses aqui, em dizer para você, hoje nós estamos vivendo um isolamento social. Queremos nos ajuntar, estarmos juntos, mas no dia da vinda de Cristo, as pessoas tentarão ter um isolamento social, mas não conseguirão. Eles estarão aglomerados, todos juntos. E quem estarão ali? Os vivos e os mortos ressuscitarão. Quem os ajuntará? É Cristo Jesus. Mas eu preciso fazer uma segunda pergunta sobre o texto também. Quando olhamos para ele e ele nos ensina. Se num primeiro momento quem ajuntará é Deus, num segundo momento eu preciso dizer quem será ajuntado. Quem será ajuntado, diz o texto, e os ajuntarão. Presta atenção no que vou dizer para você que me ouve. Serão ajuntados, aglomerados, reunidos num só lugar, todo aquele que recusou a graça de Cristo Jesus em vida. Preste atenção. Todo aquele que rejeitou a graça de Cristo em vida. Você precisa compreender como está então a sua vinda, ou melhor, a sua vida. Você precisa avaliar como está o seu coração, se você já tem a Cristo. Porque se você não tem a Cristo, você será reunido nesse dia para o julgamento, para a condenação, para receber o castigo eterno. É esses que serão ajuntados, aglomerados. A Bíblia vai dizer que os eleitos, os escolhidos, aqueles que tiveram a fé em Cristo, também serão chamados, mas serão chamados para herdar a eternidade, para morar no céu, para habitar pelos séculos dos séculos com o seu Deus. Você consegue compreender isso? Quando o texto diz que quem ajunta é Deus, é Jesus, ele vai ajuntar aqueles que rejeitaram a graça, deixaram passar a oportunidade. Mas há uma terceira pergunta que eu preciso fazer e olhar para o texto, para que eu possa compreender o versículo 16. Onde serão ajuntados? O versículo 16 nos diz, então os ajuntarão no lugar em que se chama hebraico, que se chama Armagedon. Armagedon. Quando nós olhamos essa palavra Armagedon, a primeira coisa que nos vem na mente, e vem na mente do cristão, de muitos que me ouvem nesta noite, e também dos filmes de Hollywood, é que haverá um dia de uma batalha tremenda, aonde os anjos de Deus vão se reunir, e Deus e Jesus vêm como um general com o seu cavalo, e aí vem o diabo, Satanás com os seus anjos, e vem aqueles que não reconheceram a graça de Cristo, e vem os eleitos também, e todos vão numa batalha, num confronto, e vai vencer aquele que é mais poderoso. Quando se pensa no Armagedon, é isso que nós muitas vezes temos em mente. Para entender isto, eu preciso compreender esta palavra
Armagedon. Senão eu vou compreender erradamente quem é poderoso e quem já é o derrotado. Deus é o poderoso, o derrotado é Satanás. Armagedon é uma palavra oriunda do hebraico, que significa Armagido. Olha só, é interessante, né? É uma expressão que significa Armagido, ou seja, a sua tradução na língua atual foi dada justamente de Armagedon. Os estudiosos dizem que o que João tinha em mente aqui era o Monte Megido. É um monte muito conhecido em Israel, existe até hoje esse monte. Esse é um monte onde houve muitos confrontos, muitas batalhas de conquistas. Então João está tendo em mente justamente o Monte Megido. Se você olhar um pouquinho para as Escrituras e compreender, você vai ver que esse Monte Megido é conhecido nas Escrituras. Josué, capítulo 12, quando vai conquistar a terra prometida, é dito a ele também da conquista do Monte Megido. Se você olhar o texto de 1 Reis, capítulo 9, depois de 20 anos que Salomão construiu o templo e a casa do rei, diz que o rei do Egito se levanta para uma peleja contra Salomão e o seu exército contra Israel, e Salomão manda edificar os muros de Jerusalém e os muros também do Monte Megido. Então ali acontece batalhas aonde Israel foi vitorioso, Israel também foi derrotado. Eu vejo que João tem em mente justamente isso, como foi batalhas do passado, que era bem conhecido dos seus ouvintes no presente de João. Ele está dizendo que haverá sim um grande julgamento, aonde Deus vai reunir todos os moradores da terra, independente da época, independente da era, Deus há de reunir, e ali Deus há de julgar. Agora preste atenção, o que vou dizer ao seu coração: não haverá uma batalha, não haverá um confronto, não, jamais. O que haverá é um julgamento de Deus sobre aqueles que rejeitaram a graça, mas também a condenação dos anjos que se rebelaram contra Deus. Porque se eu pensar que haverá uma batalha, um confronto, então as Escrituras podem estar mentindo para mim. Por exemplo, se você olhar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer que Deus há de destruir o inimigo com o sopro da sua boca. Com o sopro da sua boca. É Deus que é poderoso. Todos os seres celestiais e humanos são derrotados, não são fortes, passarão pelo juízo de Deus. Então haverá um ajuntamento, haverá uma aglomeração. E é isso que as Escrituras diz, que Deus há de julgar. Salmo 96, por exemplo, diz no versículo 13: Ele julgará o mundo com justiça. Ele julgará, porque Ele é poderoso, Ele é grandioso. Mas eu quero concluir nesta noite dizendo: Deus e a sua vinda. Penso que ficou muito bem claro, diante do que foi exposto nesta noite, a respeito de Deus e a sua vinda. A respeito da vinda de Cristo, será inesperada. Você precisa saber como você está. Você está pronto? Você está preparado? Mas também penso que diante do que foi exposto nesta noite, você compreendeu que será um
ajuntamento. Não adianta querer fugir. Naquele dia, teremos que prestar contas a esse Deus maravilhoso. Antes de orar com você nesta noite, eu preciso deixar 3 palavras ao seu coração, você que me ouve nesta noite. A primeira palavra que eu preciso deixar ao seu coração, diante da eminente vinda de Cristo, isso mesmo, diante da eminente vinda de Cristo, você precisa estar preparado. É isso mesmo. Diante da eminente vinda de Cristo, você precisa estar preparado, não tem como fugir. Você precisa avaliar a sua vida, como está o seu coração, se você já se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus. Para você também que talvez outrora caminhava com Cristo, mas por algum motivo o coração foi perdendo o encanto, você precisa retornar à casa do Pai. É necessário ver como está a sua vida, você precisa estar preparado. Mas a segunda palavra que eu quero deixar ao seu coração, que diante da eminente vinda de Cristo, você precisa ver como você está. Você precisa ver como você está. Como está o seu coração? Se o que habita nele é o selo do Espírito Santo. Se você está preparado, que coisa boa, mas você precisa também saber como você está. Se você está no estreito caminho, se o coração está aquecido, se você ama a Deus sobre todas as coisas, se o pecado que tenazmente nos assedia não tem inclinado o seu coração, o seu pensamento, você precisa avaliar como você está. Mas a terceira palavra que eu preciso deixar ao seu coração nesta noite, que diante da eminente vinda de Cristo, você precisa crer na Bíblia. Você precisa crer na Bíblia. A Bíblia fala sobre a segunda vinda, a Bíblia fala sobre o inferno, a Bíblia fala sobre o céu, a Bíblia fala as verdades que nós precisamos saber. E você precisa crer na Bíblia. Você não pode ver a Bíblia como um livro mágico, como um livro que você quer saber o seu futuro, não. Você precisa olhar para a Bíblia e crer nela, porque ela preste atenção, ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela é a palavra de Deus. Então você precisa crer nas Escrituras. Gostei muito da frase de John Blackstone, penso que é assim a pronúncia, de um autor cristão que diz o seguinte: a certeza da segunda vinda de Cristo deve me tocar e impregnar todo o meu ser. Deve me tocar e deve me impregnar todo o meu ser para anelar a segunda vinda de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você esteja preparado para a segunda vinda de Cristo Jesus. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, queremos nesta noite pedir a Tua graça, a Tua bondade. Queremos pedir a Tua misericórdia. Nos ajude, Pai, nos alimente, nos fortaleça em nome de Jesus, Pai, para guardarmos a segunda vinda do Teu Filho, firmados no caminho de Cristo Jesus. É no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.